Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel de História da Arte e vamos iniciar mais uma aula de História da Arte. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Então, galerinha, a aula de hoje será uma aula de revisão, tá? Sobre conteúdos de extrema importância, pertinentes, que vínhamos trabalhando nas 3 últimas aulas. Então, a gente vai fazer, na aula de hoje, uma revisão, tá? Onde essa revisão vem falar exatamente da juventude, né, na década de 60, que trouxeram aí toda uma produção musical. Então, o tema da nossa aula, manifestação política e musical da juventude. Como nós sabemos e já falamos anteriormente, em aulas anteriores, a década de 60 foi um ano extremamente conturbado, não só a nível Brasil, mas também a nível mundial. Porque estávamos passando pelo processo da Guerra Fria, que trouxe muitas modificações, separações, né, um período de bipolaridade mundial, onde o mundo estava meio que dividido, e foi assim, foi dentro desse contexto, né, que surgiram aí vários movimentos, entre eles o próprio movimento tropicalista, tá? Então, o movimento tropicalismo no Brasil, ele se deu, né, exatamente com essa função, tá? De utilizar a música, né, a arte, para problematizar algumas questões sociais. Então, cantores como Gilberto Gil, como vocês estão vendo aí na imagem, né, ele segurando, né, um violão, Chico Buarque, Caetano Veloso, nós falamos também sobre as produções musicais do próprio Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Mas aí nós tivemos também outros que vieram de uma certa forma contribuir de uma forma significativa, tá? E aí nós temos o próprio Raul Seixas, né? Nós tivemos uma aula sobre Raul Seixas que nas músicas dele também vinha problematizar muitas questões sociais e fazer críticas, né? Então esses artistas eles se utilizavam de metáforas, né? Para fazer muitas vezes reivindicações sociais. E aí, com relação ao movimento tropicalista, a gente percebe aí uma grande modificação na música, né? Porque esses artistas eles se utilizavam, né, da guitarra elétrica, né, na música popular brasileira e mudaram, né, o visual, cabelos grandes, né, barbas, roupas coloridas. Isso foi bem a cara do movimento tropicalista, tá? Além disso, esses artistas que vieram inovar, né, com essas canções, né, problematizando a realidade que o Brasil vivia no momento, porque eu falei a nível mundial que era a Guerra Fria que estava acontecendo, mas aqui no Brasil nós estávamos passando por todo um processo de mudança política que foi exatamente a intervenção militar que aconteceu, né, no ano de 1964, que foi o golpe militar. Para alguns não foi um golpe, né? Foi de fato uma intervenção, porém isso influenciou demais, né, o nosso país, inclusive alguns artistas que deixaram, né, de produzir, de gravar, porque o regime, a censura, ele vinha proibir, né, censurar, como o próprio nome está dizendo. Porém, esses artistas, especificamente os artistas que faziam parte do tropicalismo, eles vinham dialogar, né, com uma produção poética, né, e traziam mensagens que vinham, de fato, contestar. Nas letras das músicas vinham questões bem implícitas que traziam conteúdos críticos, que trazia
de uma certa forma, reivindicação, tá? Então, com isso, esses artistas acabaram passando por algumas, né, censuras e privações. Então, no ano de 1969, que foram 1969, mas os 2 anos anteriores, como 67, 68, foram anos um pouco cruéis, digamos assim, tá? Porque o regime, na medida que algumas manifestações artísticas aconteciam, o regime endurecia. Então, cantores como Gilberto Gil e Caetano, né, foram presos e exilados, tá? E aí, galerinha, como eu disse, 67, 68 foram anos de muitas mobilizações. Então, na medida que estudantes, movimento camponês no Brasil, os camponeses, os movimentos sindicalistas, estudantes, artistas, intelectuais, de fato, eles se utilizavam de meios para fazer críticas, tá? E aí, nós tivemos, na medida que o regime ele endurecia, um dos elementos que vem de uma certa forma provar esse endurecimento do regime foi o ato institucional de número 5, né? Que vinha exatamente promover muitas censuras e perseguições, tá? Promover uma censura e proibir de fato. Só que aí, como eu tinha falado anteriormente, não só no Brasil, mas em outros países, tá? Como nos Estados Unidos, tá? Na França, esses lugares também passaram por protestos, por manifestações, tá? E muitas vezes esses manifestantes, eles vinham por meio, muitas vezes até da arte, exigir algumas mudanças, né? Muitas reformas, como a questão trabalhista, e era dessa forma que aconteciam essas reivindicações, tá? Nós tivemos nesse período, o assassinato, né, de um ativista, né, que é o Martin Luther King, um cara extremamente importante para o movimento negro, né, para as luta por direitos, né? Ele, pelo fato de ser um ativista, lutava, né? De modo que não existissem tantas violações dos direitos. E aí, nós tivemos nesse período, de 68, a passeata dos 100 mil. Nós temos aí uma imagem que mostra, de fato, né? Uma manifestação no mesmo ano, tá? Na França, uma manifestação onde você vê muitas mulheres participando. E nessa mesma época aqui no Brasil aconteceu a passeata dos 100 mil, tá? Aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 1968. E aí, qual seria, né? Esses grupos que fizeram parte dessa passeata? E aí nós tivemos aí trabalhadores, sindicalistas, mulheres, homens, estudantes, intelectuais, artistas, fizeram parte dessa passeata e foi de fato um momento de muita resistência à ditadura. Então, depois da passeata, muitas pessoas foram presas, foram, né, inclusive torturadas, que fazia parte do regime. Então, galera, outro ponto importante que nós falamos também, ainda dentro desse contexto da produção musical, né, a música enquanto uma transformação social, né, a música como um mecanismo de reivindicação. Nós temos uma artista, Nina Simone, que nós falamos também sobre ela. Aí vocês estão vendo a imagem nos Estados Unidos, do ano de 1970, onde a artista ela se apresenta. E ela também
foi uma dessas artistas a nível mundial, negra, né, vem de família pobre, por meio de ajuda, né, os patrões dos pais dela, da mãe, ajudou ela a ingressar na música, e pelo fato dela ter essa grande habilidade com a música, ela conseguiu ingressar nesse meio artístico e utilizou a música como mecanismo, né, de reivindicação. Então, os diferentes mecanismos de exclusão social que ela vivenciou a partir de situações que ela viveu, vendo exatamente, né, formas de exclusão social, ela se viu também, de fato, sofreu na pele todas essas questões de racismo, então ela trouxe todos esses elementos para a sua música, como forma de diminuir, né, esses efeitos, tá? E de que forma que ela vai utilizar esses elementos para diminuir esses efeitos? Por meio da arte. A arte como um mecanismo de reivindicação social, tá? Então veja que a Nina Simone, nas suas músicas, ela traz, então a música aqui ela vai ser utilizada como meio de reivindicar, e aí a música, ela não é só uma melodia, ela não existe só, né, esse meio, ela vem carregada, né, de discursos, e esses discursos vêm de uma certa forma contribuir significativamente com a conscientização e com direitos sociais. Então, galerinha, é isso. Eu peguei assim alguns pontos importantes que nós já tínhamos trabalhado, exatamente para trazer para vocês lembrarem, né, desses conteúdos como forma de revisão, tá? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.